Nós vamos fazer sobre a paciência. Esse foi o texto que saiu para nós ontem, na nossa reunião mediúnica. Eu achei ele muito interessante, rendeu, o povo gostou de falar da paciência, então eu trouxe ele para a gente falar um pouquinho mais também sobre isso. Então aqui nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, a paciência. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, a paciência, item 7, tá? Capítulo 9, item 7. Então vamos lá. A dor, um espírito amigo, Harvey, 1862. Essa mensagem 1862. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a todo poderoso Deus que vos marcou com a dor deste mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviada de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho, para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Olha os tribufu aqui, ó. Ai, ai. Olha só, hein? O Espírito Amigo está dizendo. Existe uma forma de você desenvolver a paciência, né? E uma delas é Deus colocar pessoas difíceis no nosso caminho. Olha os tribufus aqui. E nós somos os tribufus de muita gente para ter paciência conosco. É uma troca. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de mil bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir, mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fonte para a terra. Coragem, meus amigos. Gente, é sério, olha que mensagem importante essa, viu? A fala do Espírito Amigo aqui, coragem. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes a expiar um de vós, e nada tinha, enquanto tendes a expiar o vosso passado, e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Uau! Uau! Gente, paciência é a ciência da paz. A gente sabe que não é fácil ter paciência, né? Eu tenho certeza que você sabe disso. Todos nós temos uma grande dose de impaciência. Todos nós somos testados o tempo todo. Ontem, a gente conversava sobre isso aqui na nossa mediúnica, e é uma unanimidade no grupo, né? Que é natural, todo mundo tem testes o tempo todo. E eu não sei se você sabe, mas então, no meio desse processo todo, para que a gente possa construir paciência, a gente precisa entender que sem ter paz dentro do nosso coração, a gente vai continuar sendo testado o tempo todo pelas pessoas difíceis no caminho, pelas circunstâncias que mais nos fustigam. Esse é um ponto central, né? E é um desafio fundamental. Então, é muito importante que a gente tenha a noção clara, meus amigos, que construção de paciência não é algo que uma pessoa te dá, é algo que você constrói. E aí a pergunta que fica no ar é essa, né? Você tem construído paciência? Como é que a gente constrói paciência? São os exemplos do nosso dia a dia. Não é? São os exemplos do nosso dia a dia. E muitas vezes a vida vai nos testar, não tenha dúvida. Naquilo que você mais se incomoda, para ver se você desenvolve sua paciência. Então, gente, voltando na questão da paciência, se nós não tivermos consciência do tipo de ser humano que a gente quer se tornar, a ansiedade vai tomar conta da nossa alma. E eu não sei, assim, não tem fórmula mágica para isso, entendeu?
Claro que não. É um processo de autoconhecimento, de maturidade. Eu, por exemplo, fico, assim, prestando atenção em quantas coisas no passado me tiravam a paciência. Hoje, menos. Quantas coisas no passado que literalmente me tiravam do sério. Hoje, menos. Não quer dizer que não tire, mas menos. Então, esse é um processo, é um progresso. Você vai tendo que fazer. E eu sei que com você é assim também. Agora, é lógico, tem outras coisas que eu ainda não consegui superar, não consegui vencer. Então, eu preciso estar alerta a isso. Opa, isso aqui ainda me tira paciência. Ou essa pessoa me tira paciência. Então, você tem dois caminhos aqui. Um caminho é brigar com aquilo que te tira a paciência, que não funciona, ou construir a paciência de dentro para fora, que é a única alternativa. Não tem outra, na verdade, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Tem pessoas que falam assim: ah, Ricardo, eu fico muito impaciente no trânsito engarrafado. Acho que a maioria, né? Acho que dificilmente uma pessoa vai falar: eu amo ficar parado no trânsito engarrafado. Imagina, trânsito engarrafado, você com vontade de fazer xixi, com fome, apressado. Dificilmente uma pessoa vai falar: uau, que felicidade, estou aqui dentro do carro, porque o trânsito engarrafou. Isso não. Mas a raiva, a buzina, não vai tirar os carros da frente. Então, a gente vai tentar se adequar. É uma situação que não é legal, você vai tentar se adequar. Aí eu vejo que tem gente que sai do carro, dá uma respirada, quando tá parado, né? Tem pessoas que colocam um áudio, antigamente era audiolivro, agora não tem mais, né? Colocam um podcast para poder ouvir, as pílulas para escutar, né? Às vezes você tem lá um texto legal, de repente você vai conversar com fulano que está do teu lado, com a tua companhia. Por quê? Para você serenar. Às vezes você vai fazer uma respiração consciente. Por quê? Porque não tem como você evitar o trânsito engarrafado se você já caiu nele. Tem que esperar o fluxo abrir. Mas você tem como fortalecer o seu estado de espírito elevado pela prece, pela oração, para você ter paz. Entende? Vamos falar de coisas bem do dia a dia, tá bom? Gente, bem do dia a dia. Depois nós vamos para as coisas mais complicadas. Então você vê, por exemplo, fila, né? Às vezes fila de banco, sei lá, fila de qualquer coisa. Fila de restaurante, às vezes você vai almoçar com alguém daquela fila, você tem que esperar, né? Fila para fazer inscrição, né? Fila. Agora mesmo, acho que agora é um exemplo até engraçado fazer esse estudo, porque eu sei que muita gente está sendo testado agora na paciência para ver se consegue se inscrever, se não consegue. É a vida toda assim, não é? Todos nós, naturalmente, quando estamos impacientes, a gente perdendo a clareza das coisas mais simples. E isso é que a gente tem que tomar cuidado e tomar consciência, porque se você perde a clareza das coisas mais simples, obviamente a vida deixa de ser tão especial quanto poderia. Então, assim, se questiona, entendeu? Você é uma pessoa paciente? Você não é uma pessoa paciente? O que você tem feito para se tornar uma pessoa paciente? Entende? Tudo isso é fundamental. Tudo isso é fundamental. Porque senão a gente acaba ficando assim completamente aéreo, né? E aí você vai querer brigar com uma pessoa que te irrita, e brigar com essa pessoa não vai te fazer ser mais paciente. Você vai querer, sei lá, brigar o quê? Com o trânsito? Você não vai ganhar do trânsito parado na tua frente. Entendeu? Você vai brigar com todo mundo que está na tua frente na fila, as pessoas vão sair da sua frente só porque você vai querer brigar com elas? Não vai, não existe isso. Então, a gente tem duas escolhas, né? Ou a gente vai aprendendo a esperar, por isso, paciência, a ciência da paz. Ou aquela ansiedade, aquela raiva vai consumindo a gente. E isso é complicado. É isso. Voltando para o assunto. Paciência, a ciência da paz. Profundo, meus amigos. Muito profundo. Ai, ai. Muito profundo. História de paciência. Essa história de paciência. De novo. Essa história de paciência. Ah.